O que é um bom conselho? Todos nós já sabemos disso. O espírito humano é suscetível de erro. O espírito humano é suscetível, portanto, de perplexidades muito grandes. E muitas vezes não é capaz, por si mesmo, de atinar com a solução de um problema que tenha diante de si. Ele precisa de um conselho. Ele precisa de um conselho, de uma mentalidade mais alta, de uma mentalidade que vê mais do que ele e que lhe explica uma coisa, que lhe diz algo como é, lhe traça uma diretriz para ele seguir. Nesse sentido, nós podemos imaginar o conselho habitualmente como uma norma para a ação. Esse é o sentido corrente da palavra conselho. E, nesse sentido ainda, nós podemos dizer que para toda espécie de ações, mesmo as ações puramente interiores e espirituais, Nossa Senhora pode dar um conselho e pode dar uma norma. Está, por exemplo, uma pessoa solitária, com uma perplexidade espiritual muito grande. Por exemplo, continuará ou não continuará a usar tal tipo de devoção, deixará ou não deixará se abster de tal ou tal outra coisa, como fará? É um problema puramente interior, relativo a um fazer, que é um mero fazer do espírito, que não se traduz, a não ser por via de consequências, se traduz numa operação externa. Mas o homem pode ter perplexidades a respeito, e tendo perplexidades precisa de um conselho, o conselho espiritual, o conselho para as dificuldades de apostolado, o conselho para os estudos, o conselho para o trato com os outros, o conselho para tudo. Em todas as circunstâncias o homem precisa de conselho. Nós podemos mesmo dizer que é um dos frutos da Idade Média, um dos frutos da civilização cristã, ter tornado bem clara essa necessidade do conselho como uma norma de vida e até das instituições ocidentais. Os senhores analisam a história das monarquias pagãs do Oriente, mesmo das grandes monarquias, Egito, Pérsia, China, Japão, os senhores analisam a primitiva história deles, os senhores notam que, em geral, o monarca é um monarca absoluto, que tem o poder de pôr e de dispor dos seus súbditos como entenda, e que não ouve quase conselhos. De vez em quando aparece na história um indivíduo que dá a respeito de uma situação ao monarca um determinado conselho. Mas os monarcas terem conselhos habitualmente como uma instituição que eles consultam habitualmente como rotina a respeito das coisas, os senhores não veem. O monarca está no seu isolamento e resolve as coisas por si mesmo e se lança. Ele de vez em quando pedirá um conselho a alguém, mas ele não tem aquilo que nós chamamos o conceito de Estado. Nós vemos aparecer na Idade Média, pelo contrário, a instituição do conselho, quer dizer, o reconhecimento da falibilidade, da imperfeição do espírito dos mais poderosos monarcas, que por causa disso organizam e têm, todos eles, ou quase todos, habitualmente conselhos nomeados por eles, mas que são órgãos coletivos, diante dos quais, aos quais eles costumam levar os seus problemas mais importantes, que debatem com eles esses problemas em reunião, e de onde sai aí a solução que o rei aceita ou não aceita. Mas o rei habitualmente resolve em seu conselho. Quer dizer, reconhecendo a precariedade, a falibilidade do espírito humano, os monarcas então instituem conselhos para eles ajudarem a resolver os seus problemas. Essa ideia, essa tendência passou da monarquia para as outras formas de governo que havia na Idade Média. As repúblicas aristocráticas governavam-se por conselhos. Por exemplo, o famoso Conselho dos 10 de Veneza, que assessorava o Doge e que tinha um poder enorme. As repúblicas burguesas, as cidades livres da Alemanha, por exemplo, eram governadas por conselhos, nesse sentido de que o burgomestre era assessorado e era a expressão de um conselho eleito pela cidade. E foi-se assim afirmando o princípio de que ter um conselho é o complemento natural de todo governo, que não se compreende que de um modo ou do outro um governo não seja assessorado e não tenha seus conselheiros. Mesmo quando a forma de governo é, como no Brasil, por exemplo, o regime presidencial, em que não há um ministério que exerça o governo independente do chefe, ou mais ou menos independente do chefe, como é na Inglaterra,
tanto nos Estados Unidos como no Brasil, os ministros são pessoas de confiança do presidente da República e é o presidente que governa. Mesmo assim, os senhores têm visto na história desse governo mesmo que as decisões importantes são tomadas pelo presidente da República numa reunião de ministros. Habitualmente, ouvem-se todos os ministros sobre coisas de ocasião excepcional, de importância excepcional, de ocasiões de importância excepcional, pelo hábito que passou para uma segunda natureza do Ocidente, de que é em conselho, é por meio dos conselhos que os assuntos verdadeiramente se resolvem. Mas se isto é assim, e se os homens devem pedir conselhos uns dos outros, se os homens devem reconhecer que eles por si próprios têm dificuldade de encontrar a sua própria via em circunstâncias espinhosas, difíceis, etc., então é sobretudo verdade que o homem, podendo se comunicar com Deus por meio da oração, quero dizer, a Deus ele peça o conselho. A graça do heroísmo tem, normalmente, como ponto de partida, algo que nós poderíamos chamar de bom conselho. Porque o heroísmo se faz, o heroísmo se obtém, quando uma alma tem com muita clareza o bem ou a verdade para a qual ela está se embolando, para a qual ela vai correr o risco. E não só percebe que aquela coisa é verdadeira e boa, mas percebe o fulcro, uma beleza daquela coisa. Quando isso brilha muito diante de uma alma, a alma é capaz de heroísmos de que ela não é capaz quando isso tudo está mais embaçado. De maneira que o fazer ver isso à nossa alma, para nós termos o heroísmo necessário, isto é um conselho, porque é uma manifestação, porque é um avivamento de horizontes, uma abertura de horizontes. O senhor imagine um cruzado que vai tomar Jerusalém. Ele está a uma certa distância de Jerusalém. Ele está cansado, um calorão, areias, terras abandonadas, etc. Ele passa por aquilo tudo. Bem, de repente ele vê Jerusalém. Pode ter a seguinte reação de alma: agora que eu cheguei, escalar essas muralhas e tomar essa cidade. Que abacaxi. Uma viagem tão enorme e no fim da viagem uma batalha. Mas ele pode ter também um lampejo de alma. A cidade sagrada, onde Nosso Senhor morreu. A cidade sagrada, onde foi instituída a Sagrada Eucaristia, foi rezada a primeira missa. A cidade sacrossanta, onde está o sepulcro de Nosso Jesus Cristo. Onde Nossa Senhora morou. Aonde Nossa Senhora teve, na cena da piedade, o seu divino filho sobre o colo, quero dizer. Eu não permitirei isso. Aparece numa maravilha, num lampejo. Eu vou atacar. Esse homem exausto vai escalar as muralhas e sobe. Quer dizer, ele recebeu o quê? Uma iluminação, uma noção especialmente viva daquela magnificência que no momento fez dele um herói. O senhor está vendo como é que o bom conselho pode nos conduzir ao heroísmo. Às vezes é de outra maneira. É numa aridez tremenda e que não se resolve. Mas a alma sente dentro dela uma força que diz: você está na aridez, mas tem que lutar e lute, porque esse é seu dever. E a alma se resolve e na aridez dá a carga de cavalaria e derruba o adversário. É um outro modo altamente meritório em que o conselho se faz no fundo da alma, de modo que a pessoa nem percebe que foi aconselhada, mas em que recebeu uma força extraordinária para uma circunstância extraordinária.